Você já acordou no meio da noite com aquele peso no peito? Aquela sensação sufocante de que, por mais que você lute, por mais que se esforce, nada nunca é suficiente? Já se sentiu correndo numa esteira sem fim, gastando toda a sua energia, se doando ao máximo, mas quando olha ao redor, parece que continua parado no mesmo lugar? Eu sei como é essa dor. Sei o que é trabalhar até o corpo implorar por descanso e ainda assim sentir que não fez o bastante. Sei o que é olhar para suas próprias mãos cansadas e se perguntar: quando vai chegar a minha vez? Talvez você esteja aqui agora porque cansou de promessas vazias. Cansou de receitas mágicas que nunca funcionam. Cansou de ouvir que basta pensar positivo enquanto sua realidade grita outra coisa. Talvez até sua fé esteja sendo testada e você se pergunte se Deus realmente está vendo suas noites sem dormir, suas lágrimas escondidas, esse peso invisível que você carrega sozinho. Mas e se eu te dissesse que existe uma promessa antiga? Uma promessa que não depende de você ser perfeito, nem de você se transformar em alguém que não é. Uma promessa registrada há milhares de anos em Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá o céu e abençoará todo o trabalho das suas mãos. Repare bem, ele disse todo, não alguns trabalhos, não só os acertos, mas cada esforço, cada gota de suor, cada manhã em que você se levantou mesmo sem forças. Nos próximos minutos, eu não vou te vender ilusões, não vou prometer riqueza da noite para o dia, mas quero te mostrar algo muito mais profundo, porque a abundância que já foi prometida a você pode estar esperando por uma chave que está dentro do seu coração. E quando você entender isso, quando algo se acender dentro de você ao longo desta conversa, sua vida nunca mais será a mesma. Respira fundo. Você não chegou aqui por acaso. Me deixa te perguntar uma coisa que quase ninguém fala. Quando foi a última vez que você acreditou de verdade que o seu trabalho tem valor? E não estou falando só do trabalho que paga as contas, não. Estou falando do trabalho invisível, aquele que quase ninguém vê. A paciência que você oferece quando já está por um fio. A força que você empresta a outras pessoas quando a sua própria está acabando. Os sonhos que você alimenta em silêncio, sozinho, sem plateia, sem aplausos, sem ninguém para confirmar se você está no caminho certo. A gente vive numa cultura que mede valor por resultados imediatos. Quantos likes, quantos zeros no banco, quantos elogios, quantas conquistas visíveis. E quando esses números não refletem todo o nosso esforço, a gente começa a rachar por dentro. E aí surgem as perguntas. Será que eu tenho propósito mesmo? Será que eu tenho valor? Será que essa tal de abundância não é para mim, e sim só para os outros? Eu sei como é, porque já vivi exatamente isso. Trabalhei sem parar, seguindo todos os manuais do mundo, e mesmo assim me sentia vazio. Era como erguer uma casa linda por fora, mas com as paredes caindo por dentro. E a pergunta me perseguia: por que comigo não? O que está errado em mim? Essa pergunta é mais pesada do que qualquer trabalho físico, porque duvidar do próprio valor é carregar uma cruz que ninguém vê, mas que esmaga por dentro todos os dias. Mas deixa eu te contar o que mudou tudo para mim. O céu não segue o nosso relógio. Ele segue o princípio da preparação. Pensa numa semente plantada na terra. Durante semanas, nada parece acontecer. Para quem olha de fora, parece fracasso. Parece esforço perdido. Mas lá embaixo, no escuro, um mundo inteiro está se transformando. Raízes se aprofundam, força está sendo construída e a semente está se preparando para virar algo muito maior. É isso que acontece com você. O seu trabalho agora, mesmo que pareça pequeno, invisível, sem sentido, é essa semente.
E aquele vazio que você sente às vezes não é sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é sinal de que Ele está te preparando para uma abundância que a versão atual de você ainda não conseguiria segurar. Eu sei que ouvir isso não torna a espera mais fácil, ainda mais quando a dor é real. Eu sei que você já está cansado de esperar, cansado de lutar, e talvez até já tenha desistido de sentir esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu te vejo. Eu reconheço essa exaustão que você carrega, mesmo que você esconda dos outros. Eu sei o que é ter um cansaço que não passa nem depois de dormir a noite inteira. Porque não é cansaço do corpo, é da alma. É o peso de carregar algo pesado demais, por tempo demais, sozinho demais. Mas escuta, esse seu cansaço não é fraqueza. Ele é a prova da sua força. Prova de que você tem sido firme por muito mais tempo do que parecia possível. Prova de que você não desistiu, mesmo quando teria sido mais fácil largar todo. Esse cansaço é sagrado, porque mostra seu compromisso, sua persistência, sua fé teimosa, que se recusa a morrer, mesmo quando tudo diz que você deveria parar. E sabe por que isso é importante? Porque aos olhos do céu, essa sua fidelidade tem valor eterno. Não porque Deus gosta de ver você sofrer, mas porque Ele sabe que aquilo que está sendo formado dentro de você agora é muito maior do que qualquer atalho poderia trazer. Quando em Deuteronômio está escrito que o Senhor abrirá os céus, não se trata de uma troca simples, tipo, você trabalha e logo em seguida recebe a recompensa. A palavra usada ali para abrir no hebraico é patak, que significa liberar, destrancar algo que estava trancado. Ou seja, a bênção sempre esteve lá, sempre foi sua, mas precisava da chave certa para ser liberada. E essa chave não é só esforço, é esforço alinhado. É trabalho que nasce do seu verdadeiro eu, não das suas feridas tentando provar valor para alguém. Muita gente trabalha movida pelo medo e não pela fé. Trabalha em ritmo frenético, tentando forçar portas, quando, na verdade, a porta certa se abre sozinha, no tempo certo. Eu vivi isso na pele, seguia todos os rituais. Acordava cedo, fazia listas intermináveis, riscava tarefas compulsivamente. Mas à noite, deitado, o silêncio dentro de mim era ensurdecedor. Eu me perguntava, é só isso? É para isso que eu corro tanto? E ainda tinha uma sensação estranha. Eu não podia reclamar, porque aos olhos dos outros eu estava bem, mas por dentro eu estava me consumindo. O ponto de virada foi perceber que eu estava vivendo para uma plateia que nem existia. Estava tentando agradar a padrões que nem eram meus. Tinha esquecido da verdade mais simples. Abundância não é sobre juntar coisas, é sobre estar em alinhamento. Quando seu trabalho está alinhado com a sua verdade, quando o que você faz nasce do seu propósito e não da sua dor, tudo começa a mudar. Não de forma imediata, nem com fogos de artifício, mas de forma profunda. Sabe aquela sensação de nadar contra a corrente, gastando energia e quase não saindo do lugar? É assim que a vida fica quando a gente está desalinhado. Mas quando você encontra o seu rio, quando para de lutar contra a sua própria natureza e começa a se mover em harmonia com quem você realmente é, algo incrível acontece. O trabalho continua exigente, sim, mas passa a ter sentido. Você sente que está construindo algo que vale, não apenas ocupando tempo. E tem uma coisa que ninguém fala. Alinhar-se quase sempre significa soltar o que a gente mais aperta. Significa abrir mão do controle sobre os resultados. Significa confiar que o trabalho das suas mãos está sendo honrado, mesmo quando você ainda não vê nada acontecer. Esse nível de entrega assusta principalmente para quem já sofreu decepções. É difícil confiar de novo quando a vida já ensinou que confiar dói. Mas eu aprendi da forma mais dura. O controle é uma ilusão que nos sufoca.
Quanto mais a gente aperta, mais as coisas escapam. Quanto mais tentamos planejar cada detalhe, menos espaço sobra para que o inesperado, que muitas vezes é melhor que tudo que imaginamos, aconteça. Te conto um exemplo real. Houve uma época em que eu queria uma oportunidade específica a qualquer custo. Eu tinha certeza de que era essa. Orei, visualizei, trabalhei, me preparei, mas não aconteceu. Pelo contrário, passei por perdas dolorosas. Emprego, relacionamentos, a imagem que eu tinha de mim mesmo, tudo caiu por terra. Na hora parecia o fim, parecia abandono. Mas olhando agora, consigo ver, se eu tivesse recebido aquilo no tempo em que eu queria, teria levado comigo todos os meus padrões quebrados. Eu mesmo teria estragado a bênção. Aquele deserto não foi rejeição, foi proteção. Foi um presente disfarçado. Porque foi nesse vazio que eu me perguntei: quem eu sou sem títulos, sem conquistas, sem máscaras? E foi nesse lugar de nudez, de vulnerabilidade total, que encontrei o que sempre procurei em lugares errados: o meu eu verdadeiro. Não o personagem, não a versão que agrada. O eu real, imperfeito, mas autêntico. E foi só aí, quando parei de viver para provar algo e comecei a viver a partir do que eu realmente sou, que as portas começaram a se abrir. Não porque eu fiz algo extraordinário, mas porque deixei de fazer o que me bloqueava. Troquei a ansiedade pela confiança, o medo pela entrega, a necessidade de provar pelo simples desejo de contribuir. Essa mudança, pequena por fora, mudou tudo por dentro. Uma das dores mais difíceis de lidar é quando a gente ora, pede, clama e parece que o céu está em silêncio. Você já viveu isso? Fala com Deus de madrugada esperando um sinal, uma resposta, e tudo que encontra é silêncio. Esse silêncio pode ser sufocante. A mente começa a gritar: será que ele não me ouve? Será que eu não sou digno? Será que eu fiz algo de errado? Eu já pensei exatamente isso. Eu já gritei no meu quarto escuro dizendo: Senhor, fala comigo, só me dá uma palavra. E parecia que não vinha nada. Mas com o tempo, eu aprendi. O silêncio de Deus não é abandono. É preparação. Ele não está longe, ele está construindo. É como um arquiteto que, antes de levantar a casa, precisa desenhar a planta em silêncio. Pensa comigo, se ele te desse todas as respostas de uma vez, você suportaria? Muitas vezes não. O silêncio é o cuidado dele, porque ele sabe que há coisas que só podem ser reveladas quando você está pronto. Não é punição, é proteção. Eu lembro de um momento em que perdi tudo que tinha certeza que era meu futuro. Portas se fecharam na minha cara, amizades se romperam, oportunidades que eu julgava certas simplesmente desapareceram. Eu me senti traído pelo próprio céu. Mas hoje eu entendo. Se aquelas portas tivessem se aberto, eu teria me acomodado em algo pequeno demais para o propósito que Deus tinha para mim. Ele precisou permitir o silêncio para me deslocar, me empurrar, me fazer sair de onde eu estava. O silêncio de Deus é como o inverno. Árvores parecem mortas, a paisagem parece vazia. Mas, por baixo da terra, raízes estão se fortalecendo. O que é invisível hoje, amanhã pode florescer com uma força que você nunca imaginou. Talvez seja esse o seu tempo agora. Talvez você esteja vivendo esse inverno interno, em que nada parece prosperar. Mas escuta, o inverno não é eterno. Ele não veio para te destruir, veio para te preparar. E se você prestar bem atenção, até no silêncio há sinais, pequenos detalhes, encontros inesperados, frases soltas que tocam fundo. É o jeito sutil de Deus te lembrar: eu estou aqui, eu nunca te abandonei.
Então, se hoje você se sente esquecido, respira fundo. Esse silêncio não é o fim da história. É só o intervalo em que o autor está preparando o próximo capítulo da sua vida. E quando o céu falar de novo, você vai entender. Cada segundo de silêncio teve um propósito. O céu não se esqueceu de você. O céu está gestando algo em silêncio. E quando nascer, vai ser maior do que você imaginava. Quando ouvimos falar de abundância, quase sempre pensamos em coisas externas: dinheiro, estabilidade, conquistas, reconhecimento. E não há nada de errado com isso. Todos nós precisamos do sustento material. Mas a verdade é que a abundância que transforma a vida começa dentro. De que adianta encher as mãos se o coração continua vazio? De que adianta conquistar tudo lá fora e continuar em guerra por dentro? Quantas pessoas você conhece que têm muito, mas vivem como se não tivessem nada? Sempre correndo, sempre insatisfeitas, sempre com medo de perder o que conquistaram. A abundância verdadeira não é só o que você recebe, é o que você se torna. É quando você descobre que já tem dentro de si um rio que nunca seca. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu sei que talvez você já tenha pensado, mas eu não sinto nada disso. Dentro de mim só tenho vazio, só tenho dor. Eu também já pensei assim. E aprendi que o vazio, na verdade, não é um castigo. É espaço sendo aberto. Espaço para que algo novo possa nascer. É por isso que muita gente nunca encontra a verdadeira abundância, porque tenta preencher o vazio correndo atrás de coisas que nunca satisfazem. Trocam de trabalho, de casa, de relacionamentos, de metas e continuam sentindo o mesmo buraco dentro do peito. Mas quando você para de fugir do vazio e começa a ouvir o que ele está tentando te dizer, algo muda. O vazio deixa de ser inimigo e vira convite. Convite para olhar para dentro, para se reconectar, para permitir que Deus plante ali algo que o mundo não pode roubar. A abundância que começa dentro se manifesta fora. Primeiro você encontra paz no meio do caos. Depois, você percebe que as decisões ficam mais leves, que a ansiedade diminui, que o medo perde força. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Deuteronômio não fala de um Deus que dá migalhas. Fala de um Deus que abre os céus. Mas o céu primeiro se abre dentro de você. E quando essa chave gira no coração, nenhum obstáculo externo consegue segurar o que foi liberado. Por isso, não se trata apenas de trabalhar com as mãos, mas de preparar o coração. Porque mãos cheias, sem coração vazio de ansiedade, viram colheita que dura. E é aí que a abundância deixa de ser teoria e começa a ser vida. Agora chegamos a uma das partes mais fortes da promessa. O Senhor abençoará todo o trabalho das suas mãos. Repare bem nessa palavra, todo. Isso significa que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum esforço passou despercebido, nenhuma tentativa foi em vão. Até aquilo que pareceu fracasso foi registrado no céu como semente. O que muitas vezes a gente não entende é que Deus não abençoa só o resultado, Ele abençoa o processo. Ele honra cada passo que você deu quando ninguém estava olhando. Ele vê cada noite em que você ficou acordado planejando, cada manhã em que se levantou mesmo sem vontade, cada gesto de generosidade que você fez em silêncio. E sabe por que isso é poderoso? Porque o mundo pode até ignorar, mas o céu nunca ignora. As mãos que hoje parecem cansadas vão testemunhar a colheita da fidelidade. As mãos que hoje se sentem vazias serão as mesmas que segurarão a promessa no tempo certo. Mas tem um detalhe. Para que o trabalho seja abençoado, ele precisa estar entregue. Entrega
não é desistir, é colocar nas mãos de Deus aquilo que já está nas suas. É dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, agora sopra o teu fôlego sobre isso. Eu aprendi que a diferença entre esforço estéril e esforço frutífero está nessa entrega. Quando eu tentava controlar cada detalhe, o peso me esmagava. Mas quando eu aprendi a trabalhar com excelência e ao mesmo tempo soltar o resultado, algo mudou. As portas começaram a se abrir, pessoas começaram a aparecer no meu caminho, oportunidades que eu jamais teria planejado começaram a surgir. Isso não foi sorte, foi alinhamento. Porque quando o céu decide abençoar o trabalho das suas mãos, não há crise, não há opinião humana, não há obstáculo que consiga impedir. Talvez você olhe agora e diga: mas minhas mãos estão vazias. Eu te digo, não subestime suas mãos. Elas carregam marcas de tudo que você já superou. E é justamente por isso que elas estão preparadas para segurar o novo. Então guarda essa promessa dentro de você. As mãos que hoje choram pelo que não têm, amanhã vão se alegrar pelo que vão colher. Porque o Senhor não mente, e o céu já decretou: o trabalho das suas mãos será abençoado. Se tem algo que nos fere é a espera. A gente quer tudo agora. Quer ver o fruto no mesmo dia em que planta a semente. Quer sentir a resposta na mesma hora em que ora. Mas o céu não trabalha com a pressa humana. O céu trabalha com o tempo perfeito. E isso não significa demora, significa preparação. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. Assim como o agricultor sabe que não adianta puxar a planta para que cresça mais rápido, porque isso a mataria, Deus sabe que há bênçãos que só podem florescer quando você está pronto para sustentá-las. E aqui está o ponto central. A abundância não é só receber, é sustentar o que se recebe. Quantas pessoas já tiveram uma oportunidade incrível e perderam porque não estavam preparadas? Quantas vezes nós mesmos recebemos algo antes da hora e não soubemos lidar? O tempo de espera é o tempo em que suas raízes se aprofundam. É nesse período que você aprende a confiar, a amadurecer, a se alinhar com quem realmente é. E quando finalmente a porta se abre, você não entra inseguro, mas firme. Não entra vazio, mas cheio. Não entra com medo de perder, mas com fé para multiplicar. Por isso, eu quero que você guarde isso. A promessa já existe. O céu já declarou. O que está acontecendo agora é só o intervalo entre a semente e a colheita. E nesse intervalo, o céu continua trabalhando. Se hoje parece silêncio, confia. Se hoje parece demora, confia. Se hoje parece difícil, confia. Porque o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando o céu se abrir sobre você, será tão abundante que você vai entender. Cada lágrima, cada noite de espera, cada silêncio tinha um propósito. O Senhor vai abrir os céus, vai abençoar o trabalho das suas mãos e você viverá a abundância que já está escrita para a sua vida. E quando esse dia chegar, você não vai apenas receber, você vai testemunhar. Vai ser prova viva de que a fidelidade dele nunca falha. Esse é o tempo de preparar o coração, de alinhar suas mãos e de confiar. A abundância prometida está mais perto do que você imagina. Agora que você caminhou comigo por essa jornada, talvez esteja sentindo um nó na garganta ou até lágrimas nos olhos. Não é fraqueza. É a sua alma reconhecendo uma verdade antiga que sempre esteve aí dentro. Você nasceu para a abundância. Não uma abundância passageira que o mundo oferece e depois tira, mas a abundância que vem de Deus.
que não pode ser roubada, que não depende das circunstâncias. Ela já foi escrita na sua história. E hoje, você tem uma escolha: continuar carregando sozinho o peso ou colocar suas mãos nas mãos dele e dizer: Senhor, eu confio, eu entrego, eu recebo. Não importa quanto tempo você já esperou, não importa quantos fracassos você já enfrentou, não importa quantas vezes você já pensou em desistir, o céu ainda tem algo reservado para você. A promessa não expirou. Ela continua viva, esperando pelo seu sim. Então, respira fundo agora. Feche os olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Sinta-o bater forte, sinal de que a vida ainda pulsa, de que Deus ainda te sustenta, de que você não chegou ao fim. E declare junto comigo, em silêncio ou em voz alta: eu recebo a abundância prometida. Eu entrego o peso e confio no tempo de Deus. Eu creio que minhas mãos serão abençoadas. Eu creio que os céus se abrirão sobre mim. Que essas palavras não sejam só frases, mas sementes. Porque quando você planta fé, a colheita é inevitável. Esse é o tempo. Essa é a hora. A abundância prometida não está distante. Ela já começou dentro de você. Se essa mensagem falou com você, curta, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esqueça de seguir este perfil para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua esperança.